Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência e da Tecnologia, abrangendo as várias áreas do conhecimento e que tem hoje uma personalidade muito importante da história da psicologia. Nós já tivemos aqui no Nova Estela várias pessoas, ou da própria área da psicologia, ou pessoas que se dedicam à história da psicologia. Nós estamos aqui com a doutora Margarida Hoffmann Wijnroos, mais conhecida como Mag, que completou 90 anos de uma vida profícua, uma existência muito produtiva e que veio ao Brasil, né, a convite da Sociedade Brasileira de Psicologia, Psicologia? Comportamental. Ela foi homenageada aos seus 90 anos, ela relançou o livro que ela vai nos contar um pouquinho daqui a pouquinho, né? Um livro já de muitas décadas lançado no Brasil, ele foi repaginado, ele é um livro de peso, né? Como o teu filho estava me comentando, e que essa oportunidade, a Mag, ela se enraizou nos últimos anos em Israel, né, depois de se aposentar. Para lá ela seguiu com a parte da família, com o marido, que já descansa em Israel, né, e ela veio então aqui ao Brasil, nesse ano de 2016, para relançar o livro, receber homenagens, e a TV PUC já está gravando aqui no Nova Estela a sua segunda entrevista. A Mag, quem quiser, só procurar no YouTube, encontra a entrevista onde ela conta a sua história de vida, né, como ela chegou da Alemanha aqui no Brasil e posteriormente faz uma carreira que nós já temos registrada, e hoje eu convidei a Mag para voltar aqui no Nova Estela para falar um pouquinho, já que ela contou a história dela, um pouco da própria pesquisa, das próprias teorias que você ajudou a introduzir, a desenvolver no Brasil. Eu queria até te contar uma experiência, Mag, quando eu entrei na USP, não tanto tempo como você, mas já um bom tempo também. Eu entrei em 75 e eu fui, vou dizer para você, muito afortunado, porque exatamente naquele ano, 74, eu entrei em 75, mas começou... Em que curso? Física. Física. Eu sou físico e depois me tornei historiador da física. Apesar que no nosso programa, como entra gente da psicologia, do jornalismo, da medicina, é uma interdisciplinaridade muito profunda. Mas quando eu entrei na física, por sorte, eu digo, eu tinha que escolher o laboratório de física. Naquela época nem era na física, era na Poli, porque as coisas ainda estavam sendo construídas lá no campus. Mas eu tinha que escolher laboratório segunda de manhã ou terça de manhã. Você vai dizer, por que isso é importante, né? É importante porque quem escolhia aleatoriamente o laboratório de terça, eu escolhi de terça. Eu falei, domingo eu posso dormir tarde à noite, segunda eu não vou acordar para o laboratório, era 7 horas da manhã, 7h30. Eu escolhi de terça. Quem escolheu de terça, exatamente naquele ano, não tinha o curso normal, tradicional de física. Tinha um curso que se chamava curso personalizado, exatamente o método Keller. E eu vou te dizer, eu tive um ano desse curso, era um curso que a gente não tinha a sala de aula tradicional, a gente tinha umas apostilas e a gente seguia no ritmo pessoal, né? E se juntava com um monitor ou um professor para discutir, até que quando a gente achava que estava pronto, tinha um teste, era OK or NOC, não tinha nota, né? Se você passava, você ia para o passo 2. Então, eu era um moleque na época, era a época que a gente tinha a ditadura no Brasil, eu estava muito envolvido, era o início do fim da ditadura, morre o jornalista Herzog, foi um momento muito agitado. Eu adorei o método, eu às vezes fazia 1, 2 passos, super rápido, e depois ia curtir o movimento estudantil, curtir minha vida, né? E voltava. Essa experiência foi muito rica. Infelizmente, uma parte da turma que escolheu terça de manhã não gostou, queria o jeito tradicional, professor lá na frente, mais autoritário e tudo mais. E assim eu tive contato com a tua área,
da psicologia. E eu já vou te provocar, né? Eu gostei demais. Né? Eu senti muita falta quando acabou esse experimento e eu tive que voltar ao tradicional. Eu não me adaptava, eu sofria muito. Né? E eu também ouvia muita gente fazendo críticas por ser comportamental, por ser o pessoal ser mais freudiano aqui no Brasil. Como que você vê, conta um pouco essa experiência? O professor Keller sempre dizia que não dá para aprender a nadar pela metade. Ou você sabe nadar ou você não sabe nadar. Então, essa história de você fazer o cálculo, eu vou conseguir passar porque eu vou conseguir, somando A mais B, vou conseguir 5,5, então já dá para passar. Então, realmente, ou você sabe ou não, você não sabe. E, ao mesmo tempo, respeitando o ritmo da pessoa. Quer dizer, na medida que você seguia o seu ritmo, você chegava ao fim e você acabava sabendo, não é? Então, eu acho que essa contribuição da psicologia à área de física naquela época foi uma contribuição muito interessante, realmente. No meu trabalho, eu tenho que voltar um pouco para 1960. 1960, um grupo de pessoas da comunidade judaica fundaram o CIAN, Centro Israelita de Assistência ao Menor, que ia atender em regime de escola e internato crianças da comunidade que estavam com problemas de atraso de desenvolvimento, problemas psicológicos que estavam perturbando, por exemplo, no lar das crianças da CIP ou na creche da Alfidas, e que então foram para aquela escola. E que foi um trabalho muito importante. Eu dirigi a parte técnica da escola e da clínica, junto com outros psicólogos, psiquiatras. Nós tivemos a colaboração do Dr. Aaron Diamant, que encontrei no domingo, do Stanislaw Krinsky, do Chaim Grinspoon, e nós fizemos alguma coisa que eu acho importante, que vale para as organizações tipo APAI. Nós estipulamos que deve haver uma diferença entre direção administrativa e direção técnica. Quer dizer, as resoluções da direção técnica eram técnicas, mas a direção administrativa não interferia, como acontece muito aqui nas escolas particulares, ou nos APAIs e outros tantos, que as pessoas que não têm o devido conhecimento acabam interferindo na maneira de trabalhar. Então, nós tínhamos essa liberdade de seguir o trabalho dentro das linhas técnicas claras. Em 1972, uma das minhas amigas, a pedagoga, psicomotricista, psicóloga Selma Cinnamon, também professora de várias universidades, na área de psicomotricidade especialmente, tem uma filha de, naquela época, 12 anos, que estava numa escola especial. E ela foi chamada pela diretoria para dizer, olha, nós não temos mais condições de atender a sua filha, ela não está mais, nós não temos a capacidade de atendê-la. Isso é uma resposta que muitos pais recebem. E o que foi surpreendente na época, inclusive, foi por ser exatamente uma escola especial que mesmo assim não tinha as condições para atender um caso mais grave.
Ao contrário de outras mães que se desesperaram ou desesperavam numa situação dessas, apesar de chocada, a Selma resolveu, bom, então eu vou fazer uma escolinha para a Carminha. E nós começamos com 4 crianças, o que depois se tornou a CARE, Centro de Aprendizagem do Excepcional, e uma escola que trabalhou com crianças, jovens e até alguns adultos com comprometimento sério de desenvolvimento. Podiam ser autistas, poderiam ser crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, deficientes auditivos, enfim, mas com prejuízo mais sério. E para cada uma dessas pessoas, nós estabelecemos uma programação específica, formamos toda uma equipe dentro dos princípios da tecnologia da análise do comportamento. Todos os professores e os técnicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas passaram pelo curso, não é? De modo que nós trabalhávamos na mesma linha e trabalhávamos no que nós chamamos de numa maneira transdisciplinar. Veja, na maioria das instituições, quando muito, as crianças têm 2 vezes por semana fonoaudiologia. Mas as nossas crianças tinham fonoaudiologia todos os dias. Por quê? Porque a fonoaudióloga tinha como obrigação trabalhar 2 vezes por semana com a criança, especialmente, mas ela tinha que ensinar certas capacidades para os professores que estavam atendendo as crianças no período integral em que elas estavam, de modo que as crianças tinham fono todos os dias, por assim dizer. A mesma coisa com a fisioterapia. Quer dizer, a fisioterapeuta trabalha com o posicionamento da criança, eu também estou agora me posicionando diferente, com o posicionamento da criança, com a maneira de pegar uma colher para poder comer, etc. Então, isso eram coisas não necessariamente feitas pessoalmente pela fisioterapeuta, mas ela podia ser transmitida para o professor. Então, com isso, essa transdisciplinaridade, eu acho que foi uma das características da nossa escola, da Escola da Carminha. E aos poucos, à medida que vinham surgindo crianças, e à medida que foi feita a análise individual das capacidades de cada uma, foram feitos programas individualizados para cada criança. E aos poucos, foi incrível que, sem a intenção de seguir uma sequência de desenvolvimento, nós acabamos, depois de certo tempo, de ter uma sequência de desenvolvimento dentro da nossa programação. E essa sequência de desenvolvimento que foi o passo a passo o seu caminho, que começa desde o trabalho com estimulação sensorial em todas as áreas, com aprender a olhar. A criança autista, por exemplo, é uma criança que muitas vezes não faz contato olho a olho. Então, nós temos o treinar a criança a fazer o contato olho a olho, porque contato olho a olho é essencial para que ela possa aprender a imitar. E o imitar é necessário para que ela possa desenvolver outras habilidades. Então, cada uma delas é pré-requisito para outro grau de desenvolvimento. A aprender a identificar pessoas do seu ambiente, figuras do seu ambiente, é pré-requisito para depois você saber, não, isso é uma bola, isso aqui é uma banana. E assim, seguindo
a programação que nós acabamos estabelecendo. E com isso, e na forma que nós escrevemos o livro, ele possibilita não só o professor de seguir com êxito o seu trabalho, mas ele também é possível para pais de Montes Alegres, Pernambuco, nas cidades mais longínquas desse Brasil grande, de ter uma base no que trabalhar e como trabalhar. Eu acho que isso é a nossa contribuição. Eu acredito que eu recebi uma carta de uma psicóloga de Itajubá, Minas Gerais, e que está fazendo um trabalho maravilhoso, a partir do Guia Passo a Passo Seu Caminho, na sua primeira publicação, 1988, e que serviu de base para ela desenvolver o seu trabalho. Então, esse poder penetrar no mundo maior do Brasil, não é? E de possibilitar a maior facilidade, aprendizado realmente é o que foi o nosso objetivo, que nós trabalhamos durante muito tempo. O livro tem versão digital? Ainda não, né? Ele vai ser lançado também como livro digital, e-book, porque isso ainda você vai ver ainda um maior espalhamento, porque o sim, e-book esperamos que sim. Ele está só nos últimos nas últimas finalizações, porque ele tem uma diagramação também especial, porque de um lado nós colocamos o que deve ser feito e de outro lado nós colocamos sugestões, ideias, críticas que vão orientar o trabalho. E traduzir isso para o e-book tem dado um pouco de dificuldade. É outra dinâmica do papel e do eletrônico. Maggie, eu queria que você comentasse, você que atuou, né, por tanto tempo nessa área de buscar caminhos, né, para jovens, crianças com necessidades especiais, como você vê a situação desses filhos, né, filhas, no mundo, né? Quer dizer, eu acompanhei aqui em São Paulo, não é a minha área, mas eu acabei me envolvendo, você conheceu na Hebraica, né, um grupo Raverim, com a Esther Tarandash, que ela faz questão de contar que iniciou o trabalho dela na Cian, sobre a tua orientação técnica, né, e ela propôs na Hebraica nos anos 90, no comecinho dos anos 90, e já temos mais de 20 anos de história, e eu vi essas vidas se transformarem, né, dentro do clube e fora do clube, porque na verdade, né, o Raverim, quando os jovens se transformam, eles se transformam dentro da instituição e na vida deles, né? Como você vê isso de forma no mundo atual? Quer dizer, houve uma mudança do tempo que você estudou para os dias de hoje? Avançamos. Bom, anteontem eu tive a felicidade de estar no Colégio Pauliceia, que trabalha com inclusão, desde os pequenininhos até os adultos, e que está agora instalando uma residência assistida. E lá eu encontrei ex-clientes meus, que eu atendi quando eles tinham 2 anos, 3 anos, 6 anos, e que hoje tive um com 45 anos, que estava lá com a mãe dele, que me deu um bico de um abraço. Encontrei um outro ex-clientezinho meu, que está com 40 anos, que se tornou um dançarino maravilhoso. E, enfim, e que tem essa assistência
graças a Deus, nessas instituições. Agora, é um grande problema. Eu acho que, na medida em que se trabalha hoje bastante, ou muito mais, com a criança pequena, com o autista, com a criança com Down, com paralisia, seja for, a gente acaba esquecendo que eles crescem e se tornam adultos. E aí há muito o que fazer. Porque a ansiedade dos pais, não é? O que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui é muito grande, e eu acho que isso é uma área muito importante de desenvolvimento. Mas, se você permite, eu gostaria de falar ainda um pouquinho sobre meu trabalho na USP. Tá? Eu fui contratada, depois de completar o doutorado, pelos dirigentes de 3 departamentos, o que muito me honra. Mas acabei indo para o Departamento de Psicologia Experimental. E a professora Carolina Bori, que você deve conhecer, pessoa fundamental aqui na ciência brasileira, não é? Ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a Carolina me contratou exatamente com o propósito de instalar a análise comportamental aplicada no curso de pós-graduação. Então, além dos programas de pesquisa, ela me quis lá para iniciar o curso de pós-graduação em psicologia comportamental aplicada. Tanto assim que eu dei cursos de observação do comportamento humano e de modificação do comportamento humano, que era o nome que se dava naquela época, que é o trabalho com pessoas para conseguir fazê-las crescer e mudar problemas de comportamentais, etc. Então, eu acho que esse papel que me foi dado, eu consegui realizar, e hoje eu tenho um grupo de pessoas que se formaram através de mim, justamente porque, seja no CIAN, seja na Escola da Carminha, nós sempre aceitamos estagiários e sempre aceitamos pessoas para pesquisa. Abrimos a instituição para pesquisa. Então, eu acho que isso também foi uma área de desenvolvimento pela qual eu fui responsável, sempre diante da ideia de que ensino, trabalho direto, mas, ao mesmo tempo, desenvolvimento continuado do professor. Então, ao mesmo tempo que você trabalha com a criança, o nosso professor sempre também tinha que continuar a se desenvolver e não ficar parado num lugar, especialmente hoje em dia, quando, com todos os ganhos pela tecnologia, não é? Nós temos condições muito maiores que tivemos naquela época, não é? E que, então, temos os aplicativos, temos os vídeos, muita coisa que pode ajudar, não é? E então, eu acho que temos que trabalhar, eu sempre digo, é preciso também dar uma olhada no jardim do vizinho. Quer dizer, se você trabalha na área comportamental, dá uma olhadinha ao que os outros estão fazendo, porque muitas vezes você pode aprender alguma coisa e aquilo que está sendo feito, se é feito com êxito, você provavelmente pode explicar de acordo com seus princípios e acrescentar ao seu trabalho, né? E você também, como a gente tem pouco tempo, estamos acabando, né?
você colaborou também, eu estava lendo no seu currículo, além da USP, também com a Católica, com São Carlos. Como foi essa sua interação também? Bom, com a Universidade Católica sempre tivemos um contato muito bom eu fui uma das cofundadoras do curso de Educação Especial de pós-graduação na Universidade de São Carlos, a qual eu tenho uma ligação afetiva muito grande, porque lá tem uma série de colegas, amigos meus, e eu acho que hoje são cursos maravilhosos, muito importantes para a nossa área. Na verdade, várias áreas, né, Magui? É um centro de pesquisa muito forte, né? Isso foi logo no início da Universidade de São Carlos, que a Universidade de São Carlos ela é bem nova, né? Eu não sei te dizer agora de cor, em que ano foi isso. Bom, eu queria agradecer a Magui, que já veio 2 vezes ao Nova Estela, aqui no Museu da Imagem do Som de São Paulo. Queria desejar, Magui, um retorno com muita paz e tranquilidade para Israel. Eu acho que a tua passagem pelo Brasil foi muito enriquecedora para nós, né? Eu vi pelo Facebook, pelo Twitter, que a gente vai colocando, as pessoas realmente aproveitaram muito em te conhecer, te ouvir, né? E especialmente, eu tenho certeza, né, quase em todo lugar que você passou, você viu pessoas que, de alguma forma, ou você ajudou elas como profissional, ou outros profissionais que se inspiraram no seu trabalho. Nova Estela Ciência e Debate se despede, esperando tê-los novamente no mesmo canal, na semana que vem, no mesmo horário.